conversar hoje sobre a família na visão espírita. Quando nós começamos a analisar a questão da família, é preciso que a gente entenda que quando nós vamos, qualquer tema que nós vamos estudar no Espiritismo, nós vamos fundamentá-lo, porque a doutrina espírita, o arcabouço doutrinário trazido pelo nosso codificador, ele nos dá a base desse raciocínio. Então, a partir do momento que a gente constrói o raciocínio, a gente vai começando a entender como funciona cada procedimento. Nós vamos primeiro estudar aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11 do Evangelho. O item 8, quando Lázaro, uma mensagem de Lázaro, espírito, Allan Kardec registra, e Lázaro diz mais ou menos assim sobre a lei de amor. Ele diz que, no início, o espírito possui instinto. Depois, ele possui sensações, e mais trabalhado e desenvolvido, ele vai possuir sentimentos, e depois, o sentimento elevado à altura, ele possui o amor. Então é um processo de evolução. Então nós começamos na fase instintiva, passamos pela fase das sensações, passamos pela fase do sentimento e chegamos na fase do amor. Então cada etapa dessa, da evolução de nós, espíritos, levamos um período longo para cada um. Cada um vai desenvolver essa potencialidade à medida que vai, vamos assim, percebendo a interação dele com ele mesmo, com o próximo e com Deus. Essa relação é uma relação de crescimento. Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 614 e 615, ele vai tratar a respeito da lei de Deus. Quando ele pergunta se a lei de Deus ela é eterna e imutável como o próprio Deus. E os Espíritos respondem: a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus, e o homem, nós, seres humanos, só somos infelizes quando dela nos afastamos. Ou seja, quando nós nos afastamos pelo nosso comportamento, pela maneira que nós agimos diante da vida, nos afastamos dos princípios das leis divinas, nós acabamos tendo dificuldade nessa relação conosco mesmo, com o próximo e com Deus. E aí há o sofrimento, há a dor. Então a dor, o sofrimento, o desequilíbrio, as vicissitudes, os problemas diante da existência, eles passam a existir pelo nosso distanciamento da lei divina. Bom, aí poderíamos perguntar, poxa, se nós estamos nos distanciando da lei e daí resulta o sofrimento, então aonde está escrita essa lei? E Allan Kardec então pergunta os Espíritos na questão 621, aonde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. Então cada um de nós trazemos as leis de Deus na consciência. É natural que nós vamos lembrá-la de acordo com o nosso desenvolvimento moral. À medida que nós vamos crescendo, nós vamos percebendo, entendendo mais alguns pontos, mais algum detalhe. Então, por isso que reencarnar está ligado ao corpo físico é um processo de evolução. Quanto mais reencarno, quanto mais eu experiencio na existência, eu vou aprendendo. O espírito, nós espíritos, nós vamos experienciar em qualquer etapa da existência. Podemos reencarnar no corpo feminino, corpo masculino. Podemos reencarnar onde vamos ter recursos materiais. Amanhã podemos reencarnar onde não vai ter os recursos materiais. Podemos reencarnar em grupos onde nós vamos aprender uma série de situações para o nosso crescimento. Podemos reencarnar em ambientes onde vai testar a nossa capacidade moral de vencer aqueles obstáculos daquele local. E todo esse procedimento faz parte do nosso crescimento. Bom, Allan Kardec também, ao estudar na questão 100 diante do Livro dos Espíritos, ele vai falar sobre a evolução dos espíritos. Aqui Lázaro diz que como é a etapa de evolução dos espíritos, e Allan Kardec então ele vai falar o seguinte: os espíritos analisados, estudados por Allan Kardec, eles podem ser agrupados em 3 grandes ordens. Então os espíritos da primeira ordem, os da segunda ordem e os da terceira ordem. Os da primeira ordem são chamados puros espíritos. São aqueles que atingiram o grau máximo da evolução, compreendem perfeitamente a lei divina e agem como ministros de Deus no universo inteiro, para manter a ordem, a paz, o equilíbrio. Os espíritos da segunda ordem são chamados bons espíritos. Esses, por sua vez, não atingiram o grau máximo da evolução, mas já desenvolveram o amor, a sabedoria. Geralmente é desse grupo aqui, de espíritos, que nós chamamos
anjos de guarda, espíritos protetores. Quando nós nos referimos aos nossos anjos de guarda, espíritos protetores, nós estamos falando desse grupo aqui. Porque geralmente os anjos de guarda, espíritos protetores dos indivíduos, das instituições, dos países, ou seja, de qualquer situação, sempre é superior ao seu protegido. Sempre. Bom, e na terceira ordem, ele vai falar dos espíritos imperfeitos. Esses aqui, ele vai descrever as características gerais deles, vai dizer que ele não compreende a lei de Deus, a relação com Deus é uma relação ainda muito difícil, ou seja, embora está na nossa consciência, mas a gente não consegue compreendê-lo ainda. A nossa relação com o próximo também temos muitas dificuldades. Daí resulta uma série de comportamentos pelo nosso distanciamento da própria lei divina, de amor, de perdão, né, de compreensão. Como a gente não compreende a lei de Deus, e ainda a influência da matéria, o instinto, né, as questões instintivas ainda determinam uma série de comportamentos, o que acontece com esse grupo aqui? Geralmente esse grupo são chamados imperfeitos, não são espíritos maus, embora a classificação pode ter alguns espíritos tendentes a ser maus, mas muitas das vezes são espíritos levianos, espíritos obeteiros, espíritos que ainda não, vamos dizer, se desenvolveram. Mais ou menos, se nós formos analisar, os nossos comportamentos estão um pouco dentro desse grupo aqui. Eu costumo sempre, quando eu falo sobre isso, né, quando eu falo aqui dos espíritos da primeira ordem, que eu sempre comento, né, que os espíritos da primeira ordem são aqueles que compreendem a lei de Deus, né, se eles não precisam reencarnar, são os espíritos voltados, né, para a prática do bem, eles ajudam, auxiliam todo o progresso da humanidade. E geralmente quando eu falo disso, eu estou tentando identificar na Terra, né, em vários centros espíritas que a gente passa, eu pergunto, tem alguém desse grupo aqui? Não? Tudo bem. Aí os espíritos da segunda ordem são chamados bons espíritos. São aqueles espíritos que já desenvolveram a sabedoria, o amor, ainda estão precisando evoluir, mas já agem e compreendem perfeitamente a lei de Deus. Quando reencarnado, essas almas dão exemplos de amor, de dedicação, não importa a posição que se encontram. Eles podem estar em qualquer crença ou não ter crença nenhuma. São espíritos que têm a lucidez da paz, do amor, da compreensão, de ajuda ao próximo e não titubeiam em relação a Deus, não tem dúvida em relação à vontade divina. O pessoal da segunda ordem está aí? Tem alguém? Bom, e na terceira ordem são chamados aqueles espíritos imperfeitos. Esses, por exemplo, têm uma relação com Deus assim meio neurótica. Por exemplo, eles fazem uma prece a Deus, essa turma aqui, diz assim, Senhor, a ti eu entrego o meu problema. E dá um tempinho, dá uma olhada no relógio, e fica aguardando, né, para que ele dê resposta. Como a resposta não é dada, Deus não dá uma resposta imediata, aí essa turma aqui tenta pegar o problema, tenta resolver, sempre dá tudo errado, né? Geralmente tem raiva, acorda às vezes no dia seguinte com os dois pés esquerdos, né? Essa turminha aqui. Já fica, se chove ele reclama, se faz sol também reclama. É uma turma que tem muita dificuldade. Aí entretém a vaidade, o rancor, ressentimento, fica ressentido 20, 30 anos com alguém, tem dificuldade, não precisa levantar a mão não. Então geralmente, se nós identificarmos a característica dos espíritos, nós começamos a fazer uma comparação. Bom, se Lázaro diz, para chegar ao amor nós passamos nessa fase, então o que falta para a gente chegar nessa fase? Precisamos, então, do processo reencarnatório e do autoconhecimento. E esse processo do autoconhecimento não é um ato simplesmente exterior, de ficar meditando, né? Ficar parado lá fazendo, agora eu vou fazer autoconhecimento, ou alguém pega às vezes cigarro e fica olhando a fumaça achando que está fazendo autoconhecimento, né? Com atitudes externas, não. O autoconhecimento é essa identificação de eu como espírito imortal. Aí, no capítulo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai falar do seguinte, é o capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe. Ele diz assim, existem dois tipos de família. As famílias pelos laços corporais e as famílias pelos laços espirituais. E ele diz, as famílias pelos laços corporais são aquelas que são formadas a partir mesmo para a procriação. Os indivíduos se reúnem para procriar, ou seja, a multiplicação da espécie, dos seres humanos. Geralmente o que entretém essas famílias é a relação consanguínea. Quando elas deixam de existir também as relações pessoais, ou afeto, ou algo nesse sentido. Bom, e as famílias espirituais são aquelas onde os indivíduos se reúnem pelo gosto, pelo sentimento. Eles se reúnem pela vontade de progredir, de fazer o bem. São almas afins que têm uma certa afinidade, ou seja, são almas
que já atingiram o grau de uma certa percepção de um do outro, embora não tão evoluídos, mas já tem uma característica da bondade uns com os outros. Se nós analisarmos, a nossa família hoje não é somente corporal, porque a nossa família ela não tem somente esse sentido de procriação. Mas também ainda não é a família espiritual, porque nós encontramos dificuldades dentro do próprio lar, com alguns indivíduos. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele vai dizer o seguinte, numa mensagem intitulada Família, ele vai dizer o seguinte: a família corporal, ou seja, a família corporal, faz-se filtro da família espiritual. Ela prepara como se fosse a família espiritual. E na família corporal, então, nós encontramos afetos e desafetos, amigos e inimigos, nessa família corporal. Então, podemos dizer que nós temos o quê? Uma família mista, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, qual é a nossa característica? Espírito de terceira ordem, que ainda não compreendemos a lei de Deus. Pela nossa natureza evolutiva ainda, de não entender a lei divina, desprezar o que ela está na nossa consciência, porque a gente tem ela na nossa consciência registrada, mas a gente não a utiliza, naturalmente nós vamos estar o quê? Constituindo grupos familiares que vão ter características ainda voltadas para o ajuste. E se nós fizermos uma comparação desse quadro com esse, qual é a estrutura que vai estar em termos de desenvolvimento? Da sensação para o sentimento. É onde nós estamos ainda na nossa caminhada terrena. Por isso que nós encontramos hoje modelos na sociedade, uma série de situações hoje, nós observamos a sociedade e vamos dizer, o que está acontecendo no mundo? Está mudando tudo. É a novela mostrando relações na família totalmente diferentes e todo mundo se assustando. É resultado ainda do próprio espírito encarnado que somos nós. É um resultado ainda da gente não identificar o nosso crescimento como espírito imortal. E devido a isso, o que acontece com a humanidade? O que acontece com os seres humanos? O que acontece com os espíritos? Eles começam a experimentar. Dá alguns exemplos. Por exemplo, em alguns países de primeiro mundo, eles colocaram lá, proibiram ou liberaram, por exemplo, o uso das drogas. Alguns deles agora estão vendo que o uso das drogas não resolveu o problema. O que está acontecendo? Agora estão proibindo as drogas. Tem países que eles aprovaram a pena de morte. A pena de morte para acabar com a criminalidade. Continua matando e continua tendo a criminalidade. O que descobriram? Que a pena de morte não acaba com a criminalidade. Começaram a suspender a pena de morte. O que isso quer dizer? Se nós analisarmos a história da humanidade, sempre os homens estão criando leis para poder regular as relações. Estão estabelecendo os costumes, e esses costumes cada vez mais distanciados de quê? Da lei divina. Existe um capítulo no Livro dos Espíritos sobre a lei de sociedade. Allan Kardec pergunta aos espíritos: os homens, a humanidade, podia reger-se somente pelas leis divinas? Com as leis divinas, que está na nossa consciência? Os espíritos dizem sim. Mas por que isso não acontece? Porque nós desprezamos as leis divinas. Como a gente despreza, é necessário então leis especiais para regular as relações existentes entre os homens. Então as leis que existem hoje, ela existe mais para regular o mal depois de feito. E o problema não é as leis que são criadas, porque leis nós temos bastante, né? O problema é o homem que está educado a não respeitar lei nenhuma. Então o processo ainda é de evolução nossa. Por isso que há uma consequência no mundo. Bom, mas a gente poderia dizer o seguinte: partindo desse raciocínio, nós poderíamos entender então que o mundo não tem jeito. Como é que vai ficar? Será que o mundo espiritual, os bons espíritos, o programa divino de Deus vai deixar que as coisas aconteçam assim? Não. Por isso que o processo reencarnatório é importante. E quanto mais a gente se ajusta reencarnatoriamente, nós vamos vivenciando novas etapas na nossa caminhada. Dá um exemplo na família, para a gente poder entender como esse processo funciona. Imagine aquele vizinho que você não gosta muito dele. Quem mora em prédio aí, às vezes, né, tem alguma situação assim, né? Tem aquele vizinho que tu não vai muito com ele. Geralmente, quando você tem aquela pessoa lá no prédio onde você mora, e geralmente não gosta, geralmente Deus coloca no mesmo andar, de preferência, né? E de preferência de uma porta de frente para o outro, né? E aí, quando você sai para pegar o elevador, o teu vizinho sai também. Aí, quando você vê que ele vai sair, tu finge que esqueceu alguma coisa, entra para dentro de casa, só para não descer com ele no elevador. No dia da reunião de condomínio, então, quando você vai para a reunião de condomínio, tu pega a cadeira e volta de costa para ele, porque tu não gosta daquela pessoa, tem dificuldade.
Eu que trabalho um pouco com alguns clientes nessa área, o pessoal fala que um entra com processo contra outro, que não sei o quê. Bom, eu não assistiram a palestra minha ainda. No dia que eles assistirem, eles vão parar de brigar. Mas o que acontece? A gente nota que as pessoas têm dificuldade. Vamos continuar esse exemplo do vizinho, que a gente tem dificuldade. Ele é um espírito imortal. Nós também somos espírito imortal. Por mais que eu não queira admitir, ele também é espírito e eu também sou. Ele também é filho de Deus e eu também sou. Bom, o tempo passa, o teu vizinho desencarna, porque ninguém vai ficar para semente, né? O corpo físico não resiste. Ele desencarna. Você desencarna também. O tempo passa, você retorna ao corpo físico, constitui uma família, né? E tem, né, casa, e a tua esposa, se você é o homem ou é a mulher, tem, né? Nasceu lá aquela criança linda, maravilhosa. Aquelas bochechas rosadas. Aí você beija, você abraça, você dá o sangue, dá a vida por aquela criança. Agora tu imagina se alguém dissesse assim, pegasse para você, sabe quem é esse aí? É ele. O vizinho. Voltou. Só que agora voltou na condição de teu filho. Vejam, olha o mecanismo divino. A gente reencarna, esquece o que fez, e pela lei do amor, a gente repara o erro do passado. Por isso que Jesus falou, o amor cobre a multidão de erros, de pecado, porque nós nos ajustamos perante as leis divinas. Por isso que vamos ter que reencarnar quantas vezes for necessário, até que a humanidade aprenda a utilizar ou vivenciar as leis divinas. Então, viver em família é um mecanismo hoje necessário. E o procedimento, a maneira como esses modelos vão se organizar, vão ser das formas existentes. Nós tínhamos aí no passado o modelo da família do provedor. O provedor é aquele que dava os recursos materiais dentro da família e ele determinava todo o comportamento dentro da família. A religião determinava com quem a filha ia casar, determinava como é que a esposa tinha que agir, se tivesse empregado, todos eram determinados pela figura do provedor. É aquele que manda, todo mundo obedecia. Aqui havia, na realidade, um processo de repressão comportamental. Aquela atitude de mando e o outro obedecia sem questionar. O tempo passa, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, começou a haver ruptura nesse relacionamento da família. As rupturas começaram a acontecer, entrada de novas informações, advento da televisão e principalmente a saída dos membros da família, como a esposa ou os filhos, sair para buscar o trabalho, o bem remunerado. Ao retornar para dentro de casa, a esposa, os filhos, mas a esposa, vamos dizer assim, que era a que ficava sempre na postura do provedor, né? Sendo guiada ou conduzida por ele, ela quando começa a pagar as contas também, ela diz, peraí, antes você pagava a conta, tu mandava, agora eu também estou pagando, eu também tenho direito, né? Aí começa então a discutir os direitos, começa então a aparecer os direitos entre todas as pessoas. Sai de um processo de repressão e vai para um outro extremo, que é a libertinagem. E hoje nós encontramos modelos na família que levam às vezes excessos de briga, de ódio, de indivíduos que não resistem. As famílias duram pouco tempo. E muitas das vezes essas relações que estão frágeis. Por isso que as relações de família, ao passar por esse processo de desajuste, que é natural pelo próprio grau evolutivo ainda, não é natural de ser natureza, é mais comum pelo grau evolutivo. Por quê? A partir do momento que começa então a haver toda uma interferência agora do mundo espiritual para ajustar esse seio familiar, esse grupo familiar. E qual vai ser a forma? As formas possíveis, aceitáveis ainda pelas nossas relações sociais. Temos que nos espantar com o que está acontecendo? Não. Nós temos que orar para que cada vez mais nós possamos ajustar. Imagine, por exemplo, como é que pode mudar um quadro de uma situação social de algum país, por exemplo, aqueles países árabes, onde hoje está acontecendo a guerra. Como é que vai mudar esse quadro? Não vai ser um passe de mágica, né? Que muita gente fica pensando, o terceiro milênio vai mudar tudo, e o pessoal que não seguir o caminho do bem vai ser sugado por esse planeta chupão aí, vai levar todo mundo, e aí a gente acha que vai ficar a terra limpinha, sem problema. Não vai ser assim, não. Isso, só para ter uma ideia, o terceiro milênio tem 1000 anos. Dá para reencarnar no mínimo umas 10 vezes aí. Então, dá para a gente voltar várias vezes aqui. Agora, vocês imaginem bem. Aqueles espíritos daquela região, os meninos bombas, os homens bombas, se eles continuarem reencarnando naquela estrutura, o que vai acontecer? Eles vão repetir a história. Porque ao conviver de novo naquele meio social, aquela ideia religiosa que eles acreditam, eles vão o quê? Repetir a história.
Só que aquelas almas, à medida que elas vão desencarnando, elas vão deixando de reencarnar lá. E vão reencarnar onde? Por aqui mesmo, pelo Brasil. Vão reencarnar onde? No seio das nossas famílias. Vão ter outras características de conhecimento religioso, de formação social, para mudar o psiquismo desses espíritos, para ir transformando a sociedade. Então o mecanismo ele é um mecanismo tão simples, mas é complexo. Por quê? Porque nós estamos agora recebendo. E por isso que nesse capítulo aqui, tem uma mensagem de Santo Agostinho, que ele fala sobre a ingratidão dos filhos. E ele que foi um filho ingrato. Santo Agostinho era muito ingrato com a sua mãe, a Mônica, que depois foi canonizada pela igreja. E Santo Agostinho ele tinha muita dificuldade, ele, o pai, tinha muita dificuldade na relação com a mãe. E a mãe sempre orava por ele, sempre ficou mais de 30 anos, sempre fazendo uma prece por ele. Até que ele se transformou depois no bispo de Hipona, quando ele ouviu as mensagens de Jesus, e se transforma em outra pessoa, é depois considerado o pai da igreja. Quando ele, da igreja católica, da ideia da teologia católica, quando o Espiritismo é publicado, ele traz uma mensagem. E a mensagem que ele vai escrever no Evangelho segundo o Espiritismo é sobre ingratidão dos filhos. Justamente aquilo que ele era. E ele diz assim na mensagem, mais ou menos, uma mensagem longa. E ele vai falando que as famílias, quando mais organizadas, vai começar a auxiliar aqueles recolhendo os náufragos do caminho. Náufrago quem? Aqueles que já estão caindo várias vezes e não conseguem se ajustar. As famílias mais estruturadas, ou seja, as famílias espirituais organizadas, começam então o quê? A auxiliar o próprio progresso de outros espíritos. E aí ele diz assim, mães, quando pegar o filho no colo e sentir que há uma repulsa, abraça-o, beija-o e diga para si mesmo, um de nós errou muito. Então o que ele quer dizer com isso? Que nós vamos ter que vencer essa animosidade. E o mecanismo divino vai ser através do processo reencarnatório. Nós vamos reencarnar de novo, junto com aquele. Então, a família que nós vivemos é a família mista, que está no período das sensações para o sentimento. A família do futuro é a família espiritual, aonde nós vamos viver plenamente o amor. E o Lázaro diz, o amor é o sentimento elevado à altura. Ele fala não do amor de posse, mas o amor que liberta, o amor crístico. Então a visão do amor apresentado pelo Lázaro é uma visão, né, de percepção de futuro. Então a família que nós vamos constituir para o futuro é a família espiritual e o amor vai ser o que vai reger todas as relações sociais. Então a transformação social ela vai ocorrer a partir desse cadinho purificador. Aí reencarna 3, 4 juntos, né? Reencarna de novo e vai estar reencarnando quantas vezes for necessário. Muda a posição. Né? Quando eu falo isso, geralmente os homens não gostam. Né? Os homens podem vir reencarnar como mulher. Né? Os homens não gostam muito, mas vai ter que vir um dia para aprender. Né? E depois vai reencarnar como homem. Vai ver essa troca. Porque é necessário. Porque os espíritos, questão 200, pergunta Allan Kardec, o espírito tem sexo? Os espíritos dizem, não, não como entendeis. Porque a gente aqui na Terra, o corpo biológico nosso, define o que é homem e o que é mulher. Mas para o espírito, não. Nós desencarnamos, dependendo do nosso estado moral, podemos reencarnar tanto num quadro como no outro. Podemos reencarnar tanto num berço onde vamos ter os bens materiais, ou onde podemos não ter. Né? Por isso que nunca devemos ter ideia, ou pelo menos ter atitude, de menosprezar seja quem for. Porque a gente não sabe qual vai ser o nosso próximo processo reencarnatório. Quais vão ser as nossas dificuldades. Por isso, então, a doutrina espírita ela dá uma noção para que a gente cresça e evolua, né, nesse processo de crescimento. Então, imagine você lá com aquele filho maravilhoso, né? E até dorme um pouquinho, ouvindo o pai. Aí, você descobrir, né, quem foi do passado. Então, muitas das vezes, tem pais que não resistem, agride seus filhos, comete atitudes, né, não muito dignas, no caso de comportamento pedófilos, ou comportamentos como já aconteceu há pouco tempo aí, de pais engravidar as filhas e ter netos dele próprio, né? Então, veja bem, são atitudes aí de almas que se reuniram de novo para, através do laço da afetividade, do amor, vencer, não conseguiram vencer. Vão precisar reencarnar de novo, até que se ajuste, até que aprendam a se respeitar, um respeitar o outro. É um processo difícil, às vezes é muito complicado, até para as leis entender, por isso que as leis humanas atingem
e atende esses casos com muita severidade, né? Mas aí, muitas das vezes, a gente precisa entender, não que criamos desculpismo, mas esse processo é para a educação da alma. Cada situação que nós nos encontramos na vida, nós estamos num processo de reeducação comportamental. E quanto mais nós nos reeducarmos, melhor será para nós. E para encerrar, faltam alguns minutinhos apenas, se nós fôssemos aqui descrever a situação do amor na sua evolução, nós teríamos mais ou menos assim, só para a gente poder ter uma ideia como é que funciona. Como é que nós agimos, né? Nosso comportamento. Há o amor, que é a mesma energia, né? Porque é a energia de vida. Até o Freud identificou essa energia de vida através da psicologia. É a mesma energia que começa como instinto e ela chega no amor, é o mesmo campo energético. Está vibrando aqui, que vai chegar lá. Então imagine o indivíduo, por exemplo, que age mais ou menos com esse tipo de comportamento. Vamos dar uma ideia mais ou menos como é que seria ele no sentido se fosse uma área de comportamento dele. Aqui, na visão da psicologia, nós chamamos amor porneia. Esse amor porneia seria mais ou menos o amor da criança, um amor egoísta. É aquele, por exemplo, que como a criança chega, se ela vê um brinquedo, ela acha que é dela, né? Tudo é dela. Então esse que tem um amor porneia, ele age mais ou menos assim. Ele tem um afeto, desde que agrade ele fica feliz. Não agradou mais, ele, não quero mais me relacionar. Ele muda. É aquele que está sempre, nunca está em paz. Vou dar um exemplo mais básico para vocês entenderem. Imagine se eu tivesse um quindim aqui. Quindim. Aquele doce, né, da padaria. Vamos supor que eu tivesse um quindim. Quem tem o amor porneia, age mais ou menos assim. Tem quindim sobre a mesa, ele olha, e aquele que ele ama muito, aquele que é objeto do seu amor, está para chegar. Ele olha, vê que o outro não chegou, ele vê o quindim na mesa, ele pega, come o quindim todo. E joga o papel fora. Aí o outro chega, tudo bem, tudo bem. Para ele, não importa o outro, para ele importa a si mesmo. Satisfazer o seu desejo. O outro, para ele, não tem nenhuma importância. Então, quem age mais ou menos assim, está sempre preocupado egoisticamente consigo. Bom, quem está nessa fase aqui da sensação é chamado amor eros. É aqueles mais ou menos que marcam um determinado horário e chega 2 horas depois. Né? É aquele que diz, marcou, não é aquele lá do Pequeno Príncipe dele, se você vai chegar às 4, dentro das 2 eu te espero. Não. É aqueles que adoram discutir relacionamento. De preferência meia-noite, 1 hora da manhã. Não, vamos discutir. O outro vira para o lado, dorme e deixa o outro falar, né? Mas geralmente quem tem esse amor está sempre querendo provocar alguma coisa. Uma discussão, um bate-boca, criar uma situação. Ou seja, ele nunca está em paz. Ele ama. Mas o amor deles tem que estar dizendo toda hora que ama, porque senão ele não acredita, né? O comportamento não vai. Agora, na história do quindim, imagine, ele tem o quindim sobre a mesa para comer, está lá o outro que vai chegar, que ainda não chegou, e ele olha o quindim, pega e come o quindim todo, e deixa o papel. Aí o outro chega, oi, tudo bem? Eu tinha quindim, tinha, comi tudo. E já fica esperando para bater boca. Porque ele não tem paz consigo mesmo. Diferente do outro, que é egoísta, que não está nem importando com o outro, esse aqui, como ele não tem paz, ele quer que o outro também não tenha paz. Tem pessoas que têm esse tipo de comportamento que até diz assim meio neuroticamente, é tão bom terminar, porque quando a gente volta é melhor ainda. Então termina e volta. É uma atitude neurótica, ou seja, ainda é um comportamento infantil. Imagine esse tipo de comportamento transferido para o seio de uma família mista. Vai ter dificuldades dos indivíduos, vão ter dificuldades de relacionamento, vão criar muitos processos de dificuldade. Bom, aí, quem tem um sentimento é o amor filia. Esse amor filia já é diferente. Ele já compartilha, ele já quer ajudar o outro, quer fazer o bem pelo próximo. Ele já ajuda, ele já cuida do outro. Bom, vamos na história do quindim para poder já fechar o exemplo. Imagine, ele tem o quindim sobre a mesa e o objeto do seu amor ainda não chegou. Aí o que ele faz? Ele pega, olha, o outro não veio ainda, ele pega e corta o quindim no meio. Come um pedaço e deixa um pedaço. Olha, vê que o outro não chegou, dá uma voltinha e pega a faca e corta mais um pedacinho fininho. Come. E aí, dá mais uma olhadinha, o outro não chegou, ele vai lá tirar mais um fininho. E come. Aí o outro chega, oi, tem quindim? Tem, deixei pra ti, olha, que coisa boa. O outro fica feliz, né? Porque quem ama é sempre meio bobo, né? Aí fica feliz e aí pega o quindim. Porque ele já divide.
Já vê? A atitude dele já é diferente dos outros. Mas só que tem um detalhe, quem parte e reparte fica com a maior parte, né? Ainda ele come mais do que o outro. Mas já tem uma atitude de divisão. Ele já faz algo pelo outro. Aqui, geralmente, a família que tem um tipo de relação assim, ela sobrevive mais. Os indivíduos se toleram mais, se aceitam mais, se percebem mais. E cada um colaborando com o outro um pouco mais. Embora um descobre que o outro comeu mais, tu tomou mais Coca-Cola do que eu, aquela coisa toda. Me lembro que um jovem uma vez chegou para mim e falou: Sidney, eu tenho dificuldade com a minha mãe, não consigo, ela protege meu irmão e tal. E conversou e falou: olha, o que você faz quando chega? Não, eu chego lá, dou bênção, mas eu vou pro canto lá e tal, não falo com ela, nem falo muito, porque ela sempre protege o meu irmão. Eu falei: muda a tua atitude, faça alguma coisa diferente. Faça o seguinte, chega lá, toma uma atitude diferente, faz qualquer coisa que você sentir vontade. Aí ele depois contando para mim: Sidney, eu cheguei em casa, primeira coisa que eu fiz, fui lá, minha mãe estava na cozinha, fui lá e dei um beijo nela e corri pro quarto. E aí ele disse que correu pro quarto. Bom, aí diz que na hora que ela botou a janta, ele falou: Sidney, não acredita. Na hora que ela botou a janta, eu não acredito, o bife maior estava no meu prato. Então veja, às vezes a gente tem medo de dizer para o outro que ama. Tem pais que tem medo de abraçar o filho. Filho não abraça pai, não diz que ama. E muitas das vezes essa falta de carinho, de sentimento, de sinceridade na relação, cria dificuldade na relação familiar. Bom, por último, nós temos aqui o amor ágape. Quem tem esse tipo de amor age mais ou menos assim. Por exemplo, nesses aqui anteriores, principalmente nesse, essas pessoas aqui, quando vai para o espelho se vestir, é geralmente aquele espelho enorme, né? Ela fica 2 horas na frente do espelho e muda e bota para cá e tal. Essa aqui, por exemplo, já é diferente. Basta aquele espelhozinho que muitas vezes as senhoras têm na bolsa, né? Dá uma olhadinha, tá bom. Porque quem tem um amor ágape não está preocupado muito em satisfazer o seu desejo. Ela faz em relação... Imagine na história do quindim, para a gente poder entender. Tem um quindim sobre a mesa. A pessoa, ela ama quindim. Essa pessoa, geralmente aqui, ela morre por um quindim. Mas só tem um. E ela está com o quindim sobre a mesa, ela olha e vê que o objeto do seu amor não chegou. Ela vai lá, ajeita o quindim, dá mais uma volta, esperando o outro chegar, o outro não chega, abana o mosquitinho, nem o mosquitinho tem, ela fica lá abandonando, dá uma outra volta, dá a volta na mesa, ajeita o quindim, e está lá, o outro não chegou, e ela olha, e o outro, aí que o outro chega, aí quando o outro chega ela fica feliz. Porque quem ama verdadeiramente fica feliz pela presença do outro. E o outro chega, e aí o outro falou: oi, tudo bem? Tudo bom? Ai, tem quindim? Tem. Ah, ele pega, o outro pega o quindim. É para mim? É para você. Não quer um pedaço? Não gosto. Geralmente quem tem um amor ágape não está preocupado em satisfazer o seu desejo. Geralmente quem tem esse tipo de amor aqui são as mães, né? Tá lá aquela criançona de 45 anos aprontando toda, né? E a mãe está dizendo: meu neném, né? Sempre. Porque essa característica do amor ainda dificilmente é vivenciada na Terra. Então, quando nós entendermos que o nosso grau de evolução é que vai resultar a mudança social, nós não vamos querer fazer mudança simplesmente pela força, pela guerra, pela briga, pela discussão, pela crítica. Simplesmente uma mudança de comportamento aonde? No seio da família. Mudando a família, porque a família é a célula da sociedade, cada célula sendo mais ou menos cuidada, a sociedade melhora. Se uma família de pais dentro de uma vila, ela é capaz de gerar paz na vila inteira. Se aquela vila de paz numa cidade, ela é capaz de gerar paz naquela cidade inteira. E assim sucessivamente. Então a doutrina espírita, ela nos esclarece. Nós somos espíritos imortais. E na proposta de um espírito imortal, entendendo o mecanismo que nos rege a nossa existência, nós vamos construir um mundo diferente. Que Deus nos abençoe. Muita paz.